Bom, então vamos dar início então ao nosso curso, né, de cinética e cálculo de reatores, né, que tem como escopo a engenharia das reações químicas. Então esse material ele encontra-se disponível, né, no material complementar, essa apresentação em PDF. Então eu vou falar rapidamente, né, sobre o que a gente vai abordar nesse curso, né, como é que ele está contextualizado dentro do nosso curso, né, que é de engenharia de processos. Tá? Então, basicamente, um processo, né, ele visa a transformação da matéria-prima em produtos e subprodutos. Tá? Então, o processo são todas as etapas que ocorrem, né, desde a entrada da matéria-prima até o produto. E quando a gente está falando de um processo químico, né, pressupõe a existência de uma etapa de transformação química da matéria, né, no qual alguns reagentes dão origem, né, em produtos através de uma reação química que é um fenômeno, né, de natureza química. Então, basicamente, né, a gente pode, né, genericamente, né, definir um processo como uma etapa de pré-processamento, uma etapa central de reação e posteriormente uma etapa de separação, né, para especificar o meu produto de acordo com o mercado, né, consumidor, e reciclar aquilo que não reagiu, né? Então, todas essas etapas compõem o processo. Então, na disciplina, por exemplo, de síntese de processos, a gente foca em todas as etapas, né? E essas etapas envolvem algumas operações, que a gente foca nas operações unitárias, né? Que envolvem fenômenos de transporte, termodinâmica, né? Princípios de conservação, né? E nessa disciplina, nosso foco vai ser nessa etapa central, na etapa de reação. Embora ela esteja interligada com as outras etapas, né? Esse é o foco da nossa disciplina. Tá? Então, basicamente, né, na engenharia da indústria química, a gente tem três pilares, que é a termodinâmica, os fenômenos de transporte e a cinética, que visam o entendimento dos fenômenos que ocorrem ali, tá? Então a gente utiliza então da modelagem, né, através de um conjunto de equações, né, que descrevem o meu processo, simulação, a resolução desse modelo, né? Todas as operações que estão, né, relacionadas entre si dentro do meu processo e por fim a parte de controle e otimização que visa o maior retorno econômico e manter o processo operando, né, nas condições que eles foram especificadas, tá? Então aqui tem, né, apenas uma contextualização dentro do curso. Eu vou deixar para que vocês possam olhar com um pouco mais de calma. Então dentro dos equipamentos a gente tem, né, tanques, bombas, reatores, trocadores de calor, coluna, uma série de equipamentos, né, que a gente tem dentro do meu processo. Acontece que na indústria química o reator ela é a etapa central, ou seja, inclusive o projeto do processo como um todo ele começa pela etapa de reação. A menos que o processo seja puramente físico, né? Por exemplo, uma indústria de alimentos para fabricação de um suco, né? Não existe necessariamente uma etapa química envolvida. Mas quando a gente está falando de um processo químico ou agroquímico, então a gente tem uma etapa central que é a etapa de reação. Tá? Então ele é o coração da indústria. Então o projeto ele começa pelo reator, selecionando o tipo de reator, as condições que eu vou executar essa reação, como é que eu vou alimentar os reagentes, detalhes que a gente vai ver ao longo desse curso aqui, tá? Então assim, a primeira questão é decidir se o processo vai operar de modo batelada ou de modo contínuo, né? Na batelada, a gente alimenta então os reagentes. Após um determinado tempo passado, a gente então retira a mistura reacional, que tem o meu produto formado e o que não reagiu. Ou alternativamente, a gente pode trabalhar de modo contínuo. Então essa decisão ela está muito mais atrelada a quanto que eu quero produzir. Tá? Então assim, eu quero produzir tanto e aí essa decisão, né, eu vou trabalhar de forma batelada ou de forma contínua. Então não é necessariamente nosso foco aqui, a gente vai partir do pressuposto de que isso foi definido no projeto, ou seja, vamos trabalhar de forma batelada ou de forma contínua, então a gente vai ver projeto de reatores tanto do tipo batelada quanto projetos do tipo contínuo, tá? Bom, então eu vou passar isso daqui para vocês. A engenharia das reações químicas, que é o escopo, né, desse curso, é o ramo da engenharia, tá, que engloba a seleção, dentre os diferentes tipos, né, o projeto, que tamanho vai ter esse reator, em que condições ele vai operar, e a operação de reatores. Né? Então, assim,
mesmo que o reator já tenha sido instalado, eu ainda preciso selecionar se eu vou trabalhar com aquecimento, com resfriamento, que temperatura eu vou alimentar minha mistura reacional, se eu vou trabalhar a alta pressão, a baixa pressão. Então, todas essas decisões, né, eu preciso tomar durante o projeto. Elas afetam o fenômeno reação química e, em última análise, afetam, né, toda a parte de viabilidade econômica do processo, tá? Então, por exemplo, trabalhar em temperaturas elevadas, eu vou requerer, né, aquecer a minha mistura reacional. Isso tem um custo, mas pode ser que isso implique em um reator de dimensão menor, então tem um menor investimento no reator. Então, todas essas, né, esses impactos, né, na viabilidade técnica e econômica do processo precisam ser analisados para selecionar o melhor projeto, né, aquele que me levaria, né, a um custo menor ou a um lucro maior do meu processo, certo? Basicamente, né, essa disciplina é uma disciplina clássica dos cursos de engenharia de processos, né, da engenharia química. E temos 2 livros, né, que encontram-se disponíveis na biblioteca do nosso curso, mas também, né, esses livros provavelmente tem em todas as bibliotecas, né, que tenham um curso de engenharia de processos, que é o Fogler e o Levenspiel. O Levenspiel, ele é muito clássico, né, e trabalha bastante com a parte de cinética, né, que é fundamental para o projeto de reatores. Já o Fogler é um livro relativamente mais recente, né, e que sistematiza bastante o projeto. Então, assim, para a etapa de cinética a gente vai visitar bastante o Levenspiel, mas para a etapa de projeto o Fogler. Então, assim, na biblioteca tem alguns exemplares desses livros, né? Eles são tão clássicos que eles são traduzidos para o português, tá? Então a gente consegue abordar. É óbvio que aqui esse livro ele é bastante, né, extenso. Ele pode ser utilizado tanto a nível de graduação quanto de pós-graduação. A gente vai então introduzir o conceito, né, de projeto de reatores nesse curso aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, né, o reator é a etapa central. Esse é o diagrama cebola do Smith, né? E aí a gente começa o projeto de um processo de dentro para fora. Primeiro a gente projeta o reator e depois a gente vai para as outras camadas, tá? Então, assim, é óbvio que qualquer decisão associada ao reator vai impactar em todo o processo e eventualmente a gente vai precisar retornar, né, para fazer uma nova avaliação. Mas, assim, primeira coisa é, você foi, né, requerido para fazer o projeto de um processo. A primeira etapa é decidir a questão da reação. Como você vai operar, se você, né, vai trabalhar alta temperatura, baixa temperatura, e se vai usar um ou mais reatores. Então essas decisões, né, vão então afetar, né, todo o processo restante. Então o que, que a gente precisa selecionar, né? Primeiro os reagentes que a gente vai utilizar, os produtos de acordo com o produto que eu quero, né? Se eu vou utilizar um catalisador, né? Se eu for utilizar um catalisador, por exemplo, eu tenho que pensar que eu preciso comprar esse catalisador e esse catalisador vai ter um custo. Então eu vou usar um catalisador, né, tem a sua vantagem de tornar a reação mais rápida, mas ele também tem um custo inerente ao seu uso, tá? O tipo de reator, se a gente vai usar um reator do tipo A, B ou C, como a gente vai ver alguns aqui nesse curso. Se a gente vai trabalhar em alta concentração, né, em baixa concentração, temperatura, pressão. Se for um reator contínuo, né, se a vazão que a gente vai alimentar ali, né, isso está muito mais atrelado à quantidade que eu quero produzir, tá? Embora o projeto aqui seja muito, né, nosso foco seja no projeto do reator, é importante, né, ter em mente que a gente precisa pensar na etapa posterior, né, porque se a etapa de separação for muito cara, a gente vai inviabilizar todo o processo, certo? Existem materiais de construções típicos, né, como aço carbono e aço inoxidável, principalmente quando a gente trata da indústria de alimentos, tá? Mas isso é muito mais visto na questão de instalações industriais, porque segue a mesma regra para todos os equipamentos, tanques, bombas, trocadores de calor, tá? Então, basicamente, né, o que a gente precisa para modelagem de reatores, né? O que a gente lança como engenheiro aqui é descrever os fenômenos que ocorrem ali de forma matemática e então
resolver esse modelo para que a gente possa então ter os valores ali de tamanho de reator, quantidade produzida, quantidade de matéria-prima e poder efetuar a análise econômica do processo, tá? Então, basicamente, né, a gente precisa do balanço material, do balanço de energia e do balanço de quantidade de movimento. Em algumas situações específicas, a gente precisa, né, pode negligenciar o balanço de energia, pode negligenciar o balanço de quantidade de movimento, tá? Isso impacta na nossa análise, mas a gente pode ver em que caso a gente vai fazer esse tipo de consideração, né? O que facilita bastante a nossa análise, porém, né, distancia um pouco mais da realidade. Além das equações governantes principais, a gente precisa de algumas relações que a gente chama de constitutivas. E aqui, basicamente, o que a gente precisa são as equações de cinética. Então, eu preciso conhecer a cinética da reação para que eu possa projetar um reator. E conhecer essa cinética passa, né, por experimentos, por, né, ver de que forma essa cinética é afetada pelos parâmetros do processo, como a temperatura, a concentração. Então a gente precisa dar um foco bastante importante na cinética. Essa figura, né, ela ilustra bastante, né, o projeto de reatores. Então eu preciso selecionar se o reator vai ser batelado ou contínuo, que está muito mais atrelado à decisão de projeto de processo. Qual reator eu vou considerar, e aqui eu posso ficar na dúvida se eu uso de um tipo ou de outro, e daí eu preciso elencar alguns para fazer essa análise, né? Preciso conhecer a estequiometria da reação, porque ela precisa ser respeitada, isso é uma questão de conservação da massa. Preciso conhecer a cinética da reação, a lei de velocidade da reação, e preciso executar os balanços materiais, garantir de que eles serão satisfeitos, tá? E aí, com isso, eu construo o que a gente chama de equação de projeto do reator, que me permite determinar o tamanho do reator ou relacionar, né, a dimensão do reator com o desempenho do meu sistema reativo. Eu posso ainda acrescentar aqui, né, balanço de energia, tá, e balanço de quantidade de movimento, tá? As reações, elas liberam ou absorvem calor, fazendo com que a temperatura do meio, né, seja alterada, e isso afeta a cinética, que afeta o projeto, que afeta a economia. Então eu preciso levar em consideração, né, se houver efeitos térmicos, o balanço de energia. Tá? Da mesma forma, né, se houver variações de pressão ali, eu preciso considerar o balanço de quantidade de movimento e aí então trabalhar com o projeto do reator, né, que a gente vai lidar nessa disciplina. Então, assim, antes da gente chegar nessas últimas etapas aqui, a gente precisa primeiro estudar estequiometria, depois estudar um pouco de cinética e os balanços molares, para que a gente então chegue na equação de projeto e comece então a fazer o projeto de reatores, tá? Então, basicamente, eu tenho um processo, né, ou real ou idealizado, eu construo um modelo, esse modelo é então resolvido, e aí eu preciso, né, eventualmente resolver várias vezes esse modelo, alterando um ou outro parâmetro. Isso é o que a gente chama de simulação, e aí analisar essa solução para verificar a viabilidade técnica e econômica, né, do meu projeto, tá? Eu preciso, né, de dois subsídios aqui. O primeiro deles é um subsídio da termodinâmica. De acordo com a termodinâmica, né, um sistema reativo, se deixado em repouso por um longo período de tempo, a gente vai atingir o que a gente chama de equilíbrio químico. O equilíbrio, né, ele limita o desempenho do meu sistema reativo, tá? A conversão máxima que eu consigo obter de um determinado reagente vai ser a conversão de equilíbrio naquelas condições. É claro que o equilíbrio ele pode ser alterado e deslocado, né? Então é importante que o projetista, né, leve isso em consideração. Mas o equilíbrio químico ele é uma barreira, né? Eu não consigo né, transcender essa barreira do equilíbrio, tá? Normalmente, né, as reações industriais elas não são carregadas até o equilíbrio, mas é importante que eu leve em consideração esse limite, né, para que eu não faça toda uma análise, um projeto, achando que eu vou conseguir alcançar aquela condição e na prática eu nunca consigo porque o equilíbrio está impedindo, tá? Normalmente, né, o que a gente precisa fazer é conhecer então a taxa, né, ou seja, a velocidade da reação.
Quando ela atingir o equilíbrio, a velocidade da reação é nula. Mas antes de atingir o equilíbrio, né, essa velocidade ela é alterada conforme a concentração e temperatura do meio. Tá? Então, assim, eu preciso conhecer a cinética da reação. E uma forma de você medir isso, né, é como está ilustrado aqui na figura, né, eu faço um experimento e através de, né, análise e tempo, né, de tempos em tempos, eu consigo então obter, né, com que velocidade está ocorrendo aquela reação naquelas condições. E aí eu posso tentar então modelar, né, obter uma equação matemática que a gente chama de lei de taxa ou lei de velocidade para aquela reação ali, tá? Então, em reatores industriais, né, esse tempo de reação pode variar de, né, menos de um segundo até horas, né? Obviamente que se a gente está falando de uma reação que dura semanas ou meses, bom, provavelmente ela não vai ser viável do ponto de vista industrial, porque eu vou precisar de muito tempo para produzir ou de um reator muito grande e isso vai inviabilizar, né? Então existem formas de aumentar a velocidade de uma reação. Aqui, por exemplo, né, como que eu aumento essa velocidade? Aumentando a temperatura do meio. Alternativa 2, adicionando um catalisador. É importante ter em mente que qualquer uma dessas duas alternativas implicam em custos, né? Porque para aumentar a temperatura, eu preciso aquecer. Para aquecer, eu vou precisar, por exemplo, de um vapor. E aí eu vou ter que pagar por esse vapor. Esse vapor polui o meio ambiente para ser gerado. Então, eu preciso levar tudo isso em consideração. Um catalisador, bom, colocar um catalisador, maravilha, só que o catalisador é uma substância com características específicas que precisa inclusive de tempos e tempos passar por um processo de regeneração. Então isso implica eu ter que comprar esse catalisador, eu ter que fazer um processo de tratamento com esse catalisador e isso implica em custos para o processo. Então assim, só vai valer a pena eu, digamos, aumentar a temperatura ou adicionar um catalisador se compensar, né, a redução de tempo que eu vou ter ali e consequentemente eu vou conseguir produzir numa janela de tempo, né, mais produto. E aí supondo que eu vou vender todo esse produto. Então assim, eu preciso fazer essa análise, né? Ou seja, aumento a temperatura, vou aumentar um custo aqui, mas vou ter um ganho ali. Então eu preciso, né, fazer pensar nessas etapas interligadas. Então nós temos alguns problemas que a gente aborda aqui nesse curso, né? O primeiro deles é os modelos cinéticos. Os modelos cinéticos, né, a gente precisa, né, ver como que eu obtenho esses modelos e aqui a gente utiliza uma ferramenta computacional que é o Excel, tá? Depois de posse dos modelos, uma vez conhecidos os modelos, a gente pode fazer então o projeto, que seria assim, eu vou projetar o meu sistema, então eu vou decidir o tamanho do reator, tá? E de que forma ele vai operar. Ou existe também o problema de simulação, que seria aquele caso onde assim, eu tenho o reator, tá? Eu tenho o equipamento, ele já tem a dimensão definida e qual é o desempenho que eu posso obter. Nos simuladores, que são ferramentas comerciais, né, a gente precisa definir a dimensão do reator e então, né, simula para ver qual é o resultado, né, que a gente vai ter daquele sistema. Muitas vezes a gente utiliza um simulador para fazer projeto, então a gente vai lá e altera o volume, vai alterando. Então eu estou ainda definindo esse volume, tá? Mas assim, do ponto de vista, né, filosófico, projetar um sistema significa decidir, né, sua estrutura como um todo, né, inclusive o tamanho e dimensão. Simular, eu tenho a dimensão definida e eu preciso ver o desempenho que eu tenho ali. Mas geralmente a gente utiliza bastante, né, um simulador para fazer esse processo aí de projeto, tá? Bom, o que são reatores, né? Reatores são espaços físicos, né, onde a gente então destinados a essa transformação química da matéria. Nosso foco aqui, de maneira geral, é no reator central do processo, mas a gente também tem etapas químicas, né, na parte de tratamento, por exemplo, a própria caldeira para geração de vapor, a combustão é uma reação química, mas aqui a gente está com um foco muito maior na transformação da matéria-prima em produto de interesse, tá? Então, basicamente, né, a gente tem reatores, né, que são do tipo, do ponto de vista geométrico, tanque,
um tanque, geralmente, né, com agitação, e um reator do tipo tubo, onde a gente tem então o escoamento da minha mistura reacional ao longo do reator. Então a gente tem um reator do tipo batelada, então o batelada e o contínuo do tipo tanque geometricamente são os mesmos, tem a mesma geometria, só muda a forma de operar. Que no batelada eu adiciono a mistura reacional, aí faço a agitação, depois de um determinado tempo eu retiro. No tanque aqui, esse caso aqui o tanque está aberto, tá? Eu tenho continuamente a alimentação da minha mistura reacional aqui e aqui da minha retirada de produtos. Então assim, esse é o reator do tipo tanque com agitação. Outro tipo de reator, né, é o reator tubular. Esse, no caso, é utilizado apenas para o caso contínuo, né, onde a gente tem então a alimentação, isso escoa num tubo, né, esse tubo pode ser bem, né, com um diâmetro bem grande, e depois a gente tem a retirada do produto. Então a reação ela vai ocorrendo junto com o escoamento, né. E vocês já viram em fenômenos de transporte, por exemplo, que no escoamento, né, ocorre então queda de pressão, e essa pressão vai afetar o meio reacional, a cinética e tudo mais. A gente chama então o reator do tipo tubo de tubular e o reator do tipo tanque de mistura, tá? Então a gente tem esse tipo aqui. Ainda a gente tem algum que a gente chama de híbrido, né? Um reator semi-batelada, onde assim eu posso ter, né, ele opera entre o batelado e o contínuo. Por exemplo, eu posso ter continuamente a alimentação de um reagente, né, sem retirada de produto, então ele seria semi-contínuo, tá? Ou eu ir retirando o produto. Tudo isso, né, visa, né, no projeto favorecer, né, a economia do processo, tá? Então aqui está, né, a ilustração, né? Essa foto aqui é do Levenspiel. Então temos aqui, por exemplo, totalmente batelada. Aqui eu alimento, né, A e B, né, meu sistema. Aqui eu estou alimentando apenas B, né, e retirando um produto. Aqui eu tenho um reator do tipo tanque, onde eu tenho alimentação ao escoamento. Observe que, embora ele esteja representado aqui dessa forma, né, como esse tubo ele é bem comprido, a gente normalmente utiliza um feixe, né? Ou seja, eu tenho um tubo, aqui ele faz um retorno. Então eu poderia, né, pegar toda essa tubulação aqui, né, e ter o mesmo volume, digamos, completamente, né, ao longo de um espaço. Mas por uma questão de espaço físico, normalmente a gente tem essa configuração aqui, tá? Bom, então essa tabela não é tão importante. Eu queria mostrar para vocês essa figura. Observe que o reator batelada, né, contínuo, eles têm a mesma configuração. E o reator tubular, embora a gente possa representar por um tubo, de maneira geral ele é um feixe de tubo. Então essa decisão, como eu falei, de batelada e contínuo, está mais atrelada ao tamanho da minha produção, tá? Mas uma vez decidido isso, o reator de mistura, tá, contínuo aqui, a gente chama do inglês de CSTR, porque vem de Continuous Stirred Tank Reactor, que é reator contínuo de tanque agitado. Então assim, a gente vai comumente falar aqui nesse curso, considere o projeto de um CSTR, tá? Então é importante que a gente conheça essa nomenclatura. Alternativamente, a gente pode ter o reator do tipo PFR, né, que é Plug Flow Reactor. Então, durante a modelagem desse reator, a gente assume algumas considerações, né, e aí por isso ele tem esse nome aqui que é de escoamento empistonado, né. Então, a diferença é que aqui a gente tem então a mistura no meio do tanque aqui sendo agitada, enquanto que no reator do tipo tubo a reação ocorre ao longo do escoamento. Então assim, cada um vai ser adequado para um determinado tipo de reação, vai ter vantagens e desvantagens que a gente vai ver ao longo desse curso, mas basicamente, né, sendo um curso introdutório de cálculo de reatores, a gente vai lidar com reatores do tipo batelada do tipo tanque e reatores do tipo de mistura, né, ou CSTR ou PFR. Tá? Então assim, se houver um catalisador, né, que são os chamados reatores heterogêneos, a gente então adicionaria esse catalisador dentro, por exemplo, ao longo do escoamento ali eu tenho um leito
com as partículas do catalisador e o escoamento ocorre, né, através desse leito. Certo? Então aqui é como é que a gente representa esquematicamente, né? Só uma figurinha, eu tenho o batelado, observe que aqui eu tenho um semibatelada com uma alimentação contínua, ó, e aqui um CSTR e aqui um PFR. Então a gente vai utilizar essas figurinhas com bastante constância para fazer os balanços e análise do nosso problema. Observe que a representação esquemática do PFR é como se ele fosse um tubo, né, de um determinado volume, mas na prática o que vocês vão encontrar é isso daqui, né, um feixe de tubo. Se eu pegar todo o volume total aqui, né, é equivalente a desse tubo aqui, tá? Então, basicamente, né, eu vou deixar para vocês, né, darem uma olhada nas diferenças entre os reatores aqui, tá? O reator batelada é aquele que a gente, né, alimenta o reagente no início e retira depois de um determinado tempo, tá? Como a gente tem agitação, a gente assume que as propriedades do meio, elas são constantes com a posição, tá? Não variam com a posição. Porém, no reator batelada, como a reação acontece ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, a concentração e a temperatura ela vai alterando com o tempo, mas não variam com a posição, né? Então, se eu fizer uma retirada de uma amostra em qualquer posição desse reator, seja mais perto do topo, aqui mais perto do fundo, no mesmo instante de tempo a temperatura e a concentração é a mesma, tá? Então tá ali como é que a gente, né, como é esse reator ali. Normalmente a gente tem agitação, então aqui geralmente a gente vai ter medições, né? Então por onde é que a gente entra nessas reagentes, esse reator pode ser fechado ou aberto, depende ali, tá? Então isso está muito mais atrelado a decidir se o processo vai trabalhar de forma contínua, né? Vamos ver aqui os reatores semi-bateladas. Então eventualmente eu preciso alimentar ou retirar algum reagente por uma questão de equilíbrio, de deslocar o equilíbrio, ou para evitar tipo uma determinada temperatura elevada, ou para favorecer o meio reacional, tá? É uma alternativa. Os reatores contínuos, tá? A gente tem os reatores do tipo tanque agitado, reator do tipo tubo, e aqui eu tenho, por exemplo, dois tipos de leito, né, que normalmente ocorrem no tipo do reator do tipo tubo, né? Então eu tenho a diferença é simplesmente que existe um leito de partículas ali, tá? Então a gente tem alimentação e retirada contínua, né? Então normalmente para processos de capacidade maior, né, a gente utiliza reatores esses reatores aqui, tá? Embora a gente tenha um investimento maior, tá? Os custos no final e a automatização desse processo ela é muito mais facilitada, tá? Então eu preciso tomar essa decisão mais atrelada à questão do processo. No reator do tipo CSTR eu tenho um tanque agitado. Aqui está representando, por exemplo, uma camisa, né, onde eu posso ter um fluido de aquecimento ou de resfriamento. Geralmente são utilizados para reações em fase líquida, tá? Então ali está um reator, ó, aqui estão as hélices da agitação. Observe que tem uma pessoa aqui dentro para mostrar que esse reator ele pode ser grande, aqui nem é tão grande aqui nessa ilustração, tá? A gente assume também, né, que a temperatura do meio ela é constante, né, a concentração também, tá? Não varia espacialmente ali. Como o processo contínuo, por sua definição, ele não varia com o tempo, então tudo é constante, né? Seja no tempo ou na posição, tá? Não tem problema. No reator tubular, a gente tem um tubo ou um feixe de tubos. A reação ocorre junto com o escoamento, né? Geralmente utilizado para sistemas em fase gasosa. A gente alimenta os reagentes, né, como promovendo um escoamento. Geralmente a gente assume que na direção radial não existe variação de temperatura, de concentração, o que não é exatamente verdade, né? Devido ao perfil que se forma aqui, né, de escoamento, de velocidade e temperatura. Porém, ao fazer essa consideração de fluxo empistonado, facilita muito a nossa análise, porque a gente não precisa de todas aquelas equações de fenômenos de transporte para descrever o movimento em 2, 3 dimensões, tá? Então, assim, quando a gente tem
né, troca de calor. Isso se faz através da parede do tubo. Geralmente tem uma conversão maior por volume do que o CSTR, porém ele é mais caro, tá? Então aqui, como eu falei, a gente pode ter, aqui está envolvido por um casco, tá? Mas um feixe de tubos. Para os reatores com leito, a gente tem então a diferença, são as partículas de catalisador, ilustrada aqui por essas bolinhas lilás, tá? Então assim, eu tenho aqui, né, um leito. Observe que é um reator do tipo tubo, só que aqui a minha mistura passa, né, pelo seio do leito das partículas de catalisador, tá? E aí eu posso ter o tipo de leito que a gente chama de leito fixo, onde as partículas elas ficam praticamente imóveis, né? Ou de leito fluidizado, que as partículas elas ajudam na misturação. Então isso, tá, são as formas que a gente pode trabalhar, né, quando a gente tem um catalisador ali. Quais são os projetos que a gente, os parâmetros que a gente precisa decidir aqui, tá? Primeiro, né, se o processo vai ser batelado ou contínuo, se ele vai ser batelado a CSTR ou PFR, se vai utilizar ou não catalisador, né? Se eu vou utilizar um reator, 2 reatores, se eu for utilizar mais de um reator, se eu vou acoplar eles em série, em paralelo, qual vantagem e desvantagem. Se eu vou trabalhar ele de forma adiabática, se eu vou trabalhar de forma isotérmica, se eu vou aquecer, se eu vou resfriar, que nível de temperatura, que nível de pressão, qual é a vazão que eu vou alimentar o meu sistema. Depois, o que eu preciso medir para garantir que o meu reator opere naquelas condições. Isso aqui está muito mais associado com o projeto de controle, né? O projeto de controle da unidade visa garantir que o processo opere nas condições nas quais eles foram projetados, tá? Ainda eu preciso, né, dar aqui o meu parecer sobre se vai ser necessário um material de construção especial de acordo com a natureza da minha reação ali. Então essas decisões serão discutidas ao longo do curso, mas obviamente que para fazer o projeto a gente precisa inicialmente estudar a cinética, né? Então tem algumas perguntas ali, tá, que vocês podem responder conforme, né, o que foi apresentado ali, tá? Que vocês podem olhar com mais calma, tá? Mas a ideia geral aqui é ilustrar o que a gente vai ver nesse curso, tá? E a gente vai falar muito desses termos CSTR e PFR, mas a gente vai fazer análise de todos eles ao longo de todo o curso. Quando eu opero de forma tal, de forma, né, isotérmica, não isotérmica, tudo isso, né, a gente vai abordar ao longo desse curso aqui. E como eu falei, né, a gente tem aqui duas referências clássicas, que é o Levenspiel e o Fogler, tá? Então é muito interessante, né, que se vocês precisam entender um pouco mais dessa área e para que a gente está estudando, que vocês deem uma olhada nesse material, especialmente no Fogler aqui no primeiro capítulo, né? Você tem algumas sessões que fala muito sobre por que é importante estudar isso, o que eu preciso saber. Então assim, e o Fogler e o Levenspiel são ótimos livros. O Fogler, além de tudo, né, ele é um dos livros mais vendidos da engenharia química e da engenharia de processos. Ele tem uma linguagem muito bem humorada, o Fogler. Então assim, isso, né, transparece no seu texto. Então é muito interessante esse tipo de livro ali, porque dá essa quebrada, já que o curso de cálculo de reatores envolve muito, né, muitos conceitos de cálculo, de equações diferenciais, de geometria. Então assim, a gente utiliza bastante, né, os fundamentos que a gente aprendeu em outros cursos. Bom, então era isso, eu vou parar esse vídeo por aqui. Eu vou gravar na sequência um vídeo falando sobre a estequiometria da reação e o conceito de conversão, que é fundamental, né, que a gente saiba ao longo desse curso aqui. Por hoje é isso.